Pessoal, esse vídeo é para a gente falar um pouco mais sobre imóveis, né? Na aula passada a gente falou bastante sobre imóveis e vamos falar mais um pouquinho, explorando aqui mais algumas situações com relação a imóveis. Então nós falamos sobre a questão de riscos, né? Que alguns imóveis, que essa questão de imóveis não são totalmente livres de risco. Nós falamos na aula passada sobre a escolha, né? Quanto ao imóveis, parâmetros, né? Para serem considerados na escolha de um imóvel. Falamos um pouco também sobre imóveis na planta, né? Comprar o terreno e construir de forma mais barata, comprar para reformar e vender, algumas, né, são algumas opções. E vamos falar aqui um pouquinho sobre uma coisa aqui no Brasil que é muito utilizada, que é o consórcio, né? O consórcio ele tem uma característica que ele não tem juros, né, no decorrer do período. Você não paga juros assim como você paga, por exemplo, quando você faz um financiamento bancário. No entanto, nem tudo são maravilhas, tá? Um item a ser considerado é que o bem que você comprou o consórcio, esse bem ele é atualizado sim ao longo do período. Então, por exemplo, se é consórcio de um imóvel, né, de uma casa, um apartamento que você queira comprar, alguma coisa de tijolo, ele vai seguir o índice da construção civil. Então, na medida que aquele bem ele for havendo correção, o valor que você paga do consórcio também, a sua carta, né, que você está no aguardo de ser contemplada, essa carta, o valor dela também vai sendo corrigido e automaticamente o valor das parcelas serão corrigidos, né? E então tem que levar isso em consideração, tá? Qualquer tipo de consórcio funciona dessa forma. O item, né, adjacente que você está pagando, na medida que o item ele vai sofrendo correções, automaticamente também a sua carta e, consequentemente, as parcelas que você paga vão sofrendo alterações. Bom, o consórcio ele também tem uma outra questão com relação ao que você paga. Você paga uma taxa de administração. Por quê? Porque você tem um gestor que faz toda a administração, né, desse consórcio. E esse gestor recebe aí na faixa de 20, 25, 30% do valor, né, da carta como honorários, né, taxa administrativa, pelo serviço prestado. Ok? Então, mesmo assim, é muito interessante, porque se você entra num financiamento, você vai pagar aí 30 anos, 35 anos, né, você sabe que no final das contas você paga 2, 3, 4 imóveis, né, dependendo do mercado no momento. Bom, a questão do consórcio é um problema do tempo, né? Por exemplo, você faz o financiamento de imóvel, você já tem o imóvel em vista e você faz o financiamento e você já está dentro do imóvel, né? O consórcio não. O consórcio você está pagando e você ainda não tem o imóvel, você não tem ainda a contemplação, não tem ainda o dinheiro. Você está aguardando algumas dessas possibilidades, né? Que são os sorteios. Então, acontecem alguns sorteios mensais, e aí depende realmente da sorte, né? E se você for sorteado, isso é muito bom, porque você não tem custo nenhum, né? E você já recebe a carta, né? Que é o valor que já fica disponível para você ir a mercado e comprar o seu imóvel. Ótimo. E continua pagando, vida que segue, né? Lances. Num sorteio, a outra possibilidade de você pegar esse dinheiro rapidamente é a questão de lance. De repente você tem um dinheiro, né, para poder ofertar como lance, e aí a gestora ela vai observar quais foram os melhores lances. Então você já tem aí uma outra alternativa para receber a sua carta, né, que é botar um dinheiro do bolso e ofertar como lance, como se fosse uma entrada, né, no consórcio para que você receba essa carta. E o melhor lance, né, ele vai ser contemplado e receber a carta. Você paga esse lance, né, obviamente, e aí esse lance é abatido na sua parcela. Então, não deixa de ser tão interessante. Requer planejamento, né, para você ter aí o dinheiro guardado, exatamente, você está capitalizado para poder botar esse dinheiro aí como entrada, como lance. Então, de repente, é uma boa você montar essa estratégia. Juntar um dinheiro e daí entrar num consórcio para tentar conseguir a sua carta, né, de contemplação o mais rápido possível. Outras possibilidades, e que elas não são isoladas, é a questão dos lances embutidos.
Ou seja, você precisa de 100 mil e aí você entra num consórcio de 150, sendo que esse 50 será um lance que você vai dar. Na verdade, te interessa os 100 mil. Então você entrou no consórcio de 150 e aí 50 mil é o lance que você vai dar. E ainda tem a possibilidade de, se você tiver um dinheiro guardado, igual a alternativa anterior, você acrescenta. Vamos supor que você tem mais 20, 30 mil, então entra 80, 90 mil como lance, né? E aí você pode tirar o dinheiro mais rápido, tá certo? Isso é muito utilizado hoje, né? Inclusive várias gestoras te oferecem isso. Inclusive algumas gestoras, elas dizem que você vai conseguir pegar essa carta rapidamente, porque você pode utilizar lances embutidos. Agora, tomar muito cuidado com esse tipo de promessa, porque primeiro, eles não podem garantir nada, né? Pode ser que o seu lance não seja suficiente, e aí você entra em um consórcio num valor bem mais alto do que você realmente precisa. Então vamos falar 150, 200 mil, sendo que na verdade você precisa de 100 mil, mas se o seu lance embutido não for suficiente para você retirar e ser contemplado, você vai estar pagando uma parcela referente aos 150 aos 200 mil. Então a sua parcela é bem maior até o momento de você conseguir ser contemplado de acordo com o lance oferecido. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter muito planejamento e ninguém pode te garantir quando é que você vai ser contemplado, tá? Existem hoje também gestoras, né, que estão prometendo aí que você pague uma determinada parcela reduzida até a contemplação. Então, vamos supor, você paga 50% só da parcela. Por exemplo, vamos supor que sua parcela seja de R$1.000. Então, você paga uma parcela de somente 500, né, com redução de 50%, até você ser contemplado. A partir do momento que você for contemplado, aí você vai pagar 100%. Obviamente você não vai pagar R$1.000, você vai pagar R$1.000 e mais aquele que ainda faltou para você pagar, né? Porque você ficou um tempo pagando 50%. Então, obviamente, se você carregar isso até o final do período do consórcio pagando 50% porque você não foi contemplado, no final das contas você ainda deve metade do consórcio. Então, é um outro item também que tem que ser muito bem explicado, tem que procurar saber exatamente qual a estratégia que a gestora que ela segue, né? Exatamente para você não ter nenhuma surpresa. Como a gente sabe, não existe nada de graça nesse mundo. Ok? Bom, uma outra estratégia, depois que você consegue a carta, muita gente faz isso, tá? Utiliza o consórcio como investimento. Por quê? Porque se você consegue a contemplação da sua carta, você pode inclusive vender a sua carta contemplada, fazer a transferência para alguém que tem urgência, né, numa carta. E normalmente sai mais barata para quem compra, porque ele vai pagar aí um ágio de 20% a 40%, né? E quem está vendendo vai ganhar 20% a 40%, então acaba sendo um bom negócio para ambas as partes. Obviamente tem também que tomar muito cuidado, né? Ir direto na gestora, tomar cuidado com os golpes, infelizmente, e procurar saber se a coisa realmente é correta, se está tudo certinho, né? Se não é nenhum golpe. E daí pode ser bastante interessante você pagar só 20% a 40% como ágio e já ter essa carta na mão para comprar o seu imóvel. E continuar pagando, né? Porque aí você paga 20% a 40% a mais e você continua pagando porque o consórcio é transferido para você. E aí você continua pagando as parcelas. Então pode sim ser um negócio bem interessante. Bom, questão de financiamentos, a gente ouve muito falar de comprar imóveis, inclusive muitos influencers, né, falam de comprar o imóvel financiado, dar uma entrada e depois com o próprio retorno do aluguel você paga as prestações e aí você compra um outro imóvel e aí você faz a mesma coisa e no final das contas está tendo uma renda passiva muito boa no final de cada mês, porque os aluguéis estão pagando as parcelas do financiamento e ainda está sobrando dinheiro para você. Isso muitas vezes não é verdade, é muito raro, principalmente no Brasil, isso acontecer. Nos Estados Unidos é mais fácil acontecer, né? Então, nos Estados Unidos é mais fácil você ter lá um imóvel que você consegue dar uma entrada, né? Você compra e daí o valor do aluguel é suficiente para poder bancar a parcela que você paga, tá certo? E ainda te sobrar um dinheiro. Né? Inclusive muitas pessoas ficaram ricas nos Estados Unidos fazendo esse tipo de coisa. Mas é um mercado onde a taxa
né, a taxa de financiamento ela é infinitamente mais baixa que no Brasil. Né? Então lá é uma taxa de 3%, 2%, né? Quando a economia ela está normal, sem anomalia, com inflação alta. Né? Então é uma taxa de 2%, 3%, 3,5%. Então com isso fica fácil, né? Você fazer esse tipo de negócio. Aqui no Brasil já não é tão simples esse tipo de coisa. Aqui talvez se consiga fazer esse tipo de coisa, talvez com imóveis menores, né? Porque imóveis menores, por exemplo, você compra um imóvel num local mais ermo, mais afastado, e você paga ali, por exemplo, um apartamento de dois quartos com um valor de 160 mil ou 150 mil, tem até imóveis de 140 mil, dependendo da distância, né, do centro. E aí você com 140 mil, você comprar um apartamento de 2 quartos, aí com seus 57 a 60 metros quadrados, e você conseguir alugar, né, por um pouco mais. É muito raro acontecer de você conseguir pagar a prestação, mas você consegue um retorno maior. Você vai botar menos dinheiro para poder pagar as parcelas. Porque dependendo do local, você vai conseguir alugar aí por 800, 900 reais talvez, 700, mas o retorno é muito maior do que um apartamento com um valor mais alto, né? Então fica a dica, imóveis menores, eles tendem a ter um retorno maior, né? E outra coisa são os imóveis comerciais, né? Imóveis comerciais também você tem um retorno muito maior, tá? E de repente se você consegue alugar bem, né? Porque se trata de um imóvel comercial, e se for bem localizado ainda, o retorno é maior ainda. Obviamente que tudo tem a ver você conseguir comprar bem, né? Porque é o seu capital que está retido, e daí você pode ter um retorno melhor do que alguns investimentos conservadores de mercado. Mas também não é garantia, tá? Então tem que se prestar atenção nessas questões. Bom, leilões, a gente ouve também muito aí nas redes sociais, questão de pessoal que mexe com leilões e falando que é maravilha, que é isso, que é aquilo. Tem que tomar muito cuidado porque é uma área muito especializada, você tem que realmente conhecer como funciona. Normalmente quem mexe nessa área são advogados ou pessoas que realmente estão no meio ali e sabem muito bem como funciona, porque existem ali questões legais, né? Existem vários tipos de editais, então imóveis que são oferecidos com vários tipos de particularidades. Então é necessário estudar cada tipo em si e ver se realmente é um bom negócio. Né? Até a questão do imóvel, que muitas vezes é leiloado, mas o morador ainda está no imóvel. E aí você tem que se virar para poder retirar o morador daquele imóvel. Isso pode levar anos, pode levar décadas, visto que a nossa justiça ela realmente é lenta para esse tipo de coisa. Então tem que se tomar muito cuidado. Tá certo? Bom, era isso que eu queria, né, acrescentar aqui sobre a questão de imóveis, porque realmente é um tema bem complexo, com bastante nuances e particularidades, né? Então acho que ficou bem claro com relação à sensibilidade que é essa questão de imóveis. É muito interessante, mas tem que se tomar o devido cuidado. E outra coisa é você empatar o seu dinheiro 400, 500 mil no imóvel, que está te dando um retorno aí de R$2.000, R$2.200 por mês em aluguel, sendo que se você tiver com esse dinheiro 400, 500 mil na mão, você tem hoje alternativas super seguras, tipo título do governo, né, tipo CDB, tem muitos investimentos conservadores que te dão muito mais do que isso. Então, realmente é preciso você avaliar, né, e fazer um comparativo antes de empatar dinheiro no imóvel, se realmente aquilo ali é um bom investimento. Né? Obviamente, se o imóvel é para moradia, isso não se aplica, porque você está morando, então não é um investimento, na verdade não é considerado investimento, né? Na verdade, o imóvel que você compra para morar, ele é considerado passivo. Né? Por quê? Porque passivo é aquele que tira dinheiro do seu bolso. Se você está morando no imóvel, o máximo que você está recebendo de retorno é que você não está tendo que pagar o aluguel. Mas se levar em consideração que de repente um aluguel de um apartamento de 400, 500 mil, você paga a mercado na faixa de R$2.000, R$2.200, você há de convir que mesmo você tendo esse retorno, mas o retorno ele está muito aquém daquilo que o mercado oferece com outras alternativas seguras. Então, a partir do momento que você compra para moradia, ele é um passivo, porque ele só tira dinheiro do seu bolso. Ativo é quando ele realmente te rende dinheiro. Né? Você não tira do seu bolso, mas coloca dinheiro no seu bolso. Então não é o caso. Conforme dito,
né, tem que ser bem avaliado essa questão de comprar imóvel para investimento. Obviamente que existem muitas oportunidades, muitas não, raras oportunidades, onde você compra um imóvel que ele realmente está vendido por um preço muito barato, talvez por necessidade do vendedor, né, e muitas vezes você consegue realmente ter um retorno bom. Tudo depende por quanto você comprou. Então pode sim acontecer de um imóvel vir a valorizar bastante e ser um excelente negócio, mas na maioria das vezes isso não é verdade. Então tem que tomar muito cuidado quando se fala em comprar imóveis como investimento para se ter retorno, porque muitas vezes você tem retornos superiores e de repente não é tão interessante você ter um imóvel como investimento para te proporcionar uma segurança na aposentadoria ou como independência financeira. Ok? Bom, é isso. Agradeço a todos aí pela atenção e dê um like aí para nós, né, se você gostou do vídeo, obviamente, e se inscreva no canal. E o próximo vídeo, né, nessa série que a gente está gravando, que é uma série para investidores iniciantes, né? Se você não viu os nossos vídeos anteriores, o canal nós temos lá os vídeos catalogados como 1, 2, 3 na sequência, exatamente para poder direcionar as pessoas que estão começando agora nesse mundo dos investimentos e que não sabem nada, né? Então a gente está abordando aí vários assuntos, dando uma passada por cima, obviamente a gente não está explorando a fundo, mas é para a pessoa exatamente saber que existe aquele tipo de coisa e como mais ou menos funciona. Obviamente, na medida que você optar por um deles, você precisa realmente mergulhar mais profundamente para conhecer aquilo que você está colocando o seu dinheiro. Tá certo? Então no próximo vídeo, né, nós vamos falar aí sobre fundos imobiliários, que é interessantíssimo, tá? Que é uma alternativa a imóveis que a gente colocou aqui nesse vídeo. Obrigado a todos aí e até mais.